Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e hoje o nosso quadro é o Conversando sobre Mediunidade. É o nosso 10º episódio e o tema de hoje é a comunicação entre mortos e vivos. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A comunicação entre vivos, que a doutrina denomina de encarnados, e mortos, aos quais chamamos de desencarnados, sempre existiu e os registros históricos remontam aos Vedas na Índia, à China milenar, aos egípcios, aos gregos, com os druidas, bem como com outras culturas. Para uma leitura mais aprofundada, sugerimos o artigo A Antiguidade da Comunicação dos Espíritos, no Portal do Espírito, no endereço que nós indicamos a seguir. O site é o www.espirito.org.br, no Portal do Espírito. E o título do artigo, repetindo, é Comunicação com os Mortos na Bíblia, cuja autoria é do Paulo da Silva Neto Sobrinho, texto escrito em agosto de 2004. Dito isso, nós gostaríamos de continuar falando que no Antigo Testamento encontraremos passagens relatando o intercâmbio entre os ditos mortos desencarnados e os vivos encarnados. Inclusive, você pode ver o nosso quadro Interações Espirituais, que está disponível tanto no Spotify como no YouTube. E também é interessante isso, porque as pessoas que revelavam essa interação eram chamadas de profetas, videntes e adivinhos. Essa comunicação ocorre independentemente de idade, credo, condição moral ou social. Olha que interessante. E não é exclusivo de uma religião ou de outra, certo? Isso é importante também ser destacado. A mediunidade não é algo que foi trazido ou que foi introduzido pela doutrina dos espíritos. Ela existe ao longo da história. Mas, lamentavelmente, nós desvirtuamos os dons que possuímos e passamos a fazer um mau uso deste. Por exemplo, em Deuteronômio, nós nos deparamos com a seguinte afirmação de Moisés, abre aspas, nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agrouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão às práticas de adivinhações interrogando os mortos. Isso nós vamos encontrar no capítulo 13 de Deuteronômio, versículos 10, 11 e 12. E o que a gente pode observar é que Moisés estava com isso procurando inibir a prática de se cobrar pelo uso da faculdade da mediunidade, porque ela era uma faculdade que era explorada economicamente, tá certo? O expositor e espírita e juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, fala, por exemplo, que na sua área de atuação no direito, só é proibido algo que existe, mas que está sendo mal utilizado. Olha que interessante essa observação que esse nosso confrade Haroldo Dutra Dias nos faz. Isso, vejamos que Moisés fala neste outro trecho, demonstrando a necessidade de evitar os abusos. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Não consultei os adivinhos e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso você poderá encontrar em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Ainda mais, levando-se em conta que era necessário manter a todo custo a ideia de um Deus único. Moisés estava combatendo o politeísmo e tentando introduzir o monoteísmo, mostrar o Deus Pai, um Deus poderoso, um Deus único. Pois Moisés sabia, sabiamente,
instituiu a proibição de qualquer evento que viesse a prejudicar essa unicidade divina. No Novo Testamento, por exemplo, encontraremos diálogos de Jesus com desencarnados, quando, por exemplo, ele conversa com a legião de espíritos que obsidiavam um jovem. E eles dizem: nós somos muitos. Muitas pessoas possuem mediunidade, mas, infelizmente, por desconhecimento ou descrença, imaginam que se trata de uma doença, ou então de loucura, ou então de uma obra do Satanás. Mas, inclusive, os fariseus pensavam disso, os sacerdotes pensavam que Jesus tinha um acordo com eles. Mas, na verdade, essas pessoas, médiuns, necessitam de esclarecimento, necessitam de atenção, de carinho e uma educação dessa sua mediunidade. E é isso que, no caso da minha experiência, é o que as casas espíritas oferecem nos cursos de educação mediúnica. No estudo sistematizado da doutrina espírita, por volta do módulo 5. Então, é importante que nós abordemos isso, é importante que desmistificamos esse ponto, derrubemos esse tabu. Por isso que a gente vem conversando sobre mediunidade. Por isso também que eu iniciei um novo quadro, principalmente para não espíritas, chamado Interações Espirituais, onde eu estou usando como leitura principal, como a espinha dorsal do conteúdo que eu tenho escrito, pesquisado e comentado, o livro da Bíblia. A Bíblia, principalmente, nesse primeiro momento, eu estou no Novo Testamento. Porque assim a gente pode abordar um tema mostrando como era a prática naquela época, mostrando as experiências que José, que Maria, que Jesus, que os apóstolos tiveram, mostrando que o que você percebe, o que acontece com você, não é fruto da sua imaginação. Não se trata de um ato que você esteja enlouquecendo, mas sim de interações espirituais. Então espero que você tanto goste desse material de hoje, como também procure conhecer os conteúdos que estamos publicando no Interações Espirituais. Toda quinta-feira colocamos um conteúdo novo, um podcast novo no Spotify e o mesmo conteúdo também é publicado no YouTube. Desejo a você, meu irmão, desejo a você, minha irmã, muita paz e muita luz. Que assim seja.